Não? Mudou. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje participando do Festival do Conhecimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Futuros Possíveis. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa, porque nós tivemos um problema técnico, então, até ajustar tudo demorou um pouquinho no início. E antes de realmente nós começarmos a falar sobre o nosso trabalho do Lab Informação, eu gostaria de pedir que todos que estão nos assistindo parassem um momento de silêncio, não vou pedir um minuto, mas um momento de silêncio para refletir sobre a questão dos nossos 430 mortos em relação à Covid. Bem, desejamos que todos estejam bem, com saúde. Quem já tiver vacinado, continue usando máscara, todos os cuidados, os protocolos sanitários de segurança, para que a gente consiga sair dessa pandemia vivos e podendo retornar para aquilo que a gente gosta de aglomerar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela é uma potência dentro do Brasil em ensino, pesquisa e extensão, e ela é uma potência porque nós somos uma potência. Então, todos que estão envolvidos hoje neste festival significa a potência do processo de pesquisa, de ensino, de extensão dentro desse país. E nós queremos que o governo, nos apoie, incentivando, garantindo a continuidade da universidade pública, federal, estadual, de qualidade. Hoje nós teremos o prazer de conversar com um professor do mestre e doutorando Josemar, a mestre e doutoranda Era Teles, a mestre Rosângela e depois comigo, que sou mestre em Educação, Gestão e Biodifusão e também doutoranda pelo Instituto de Bioquímica Médica. Para nós iniciarmos, eu gostaria que o Josemar se apresentasse para vocês poderem entender com quem vocês estão falando hoje nesse festival. Josemar, é com você. Bom dia. Acho que agradecer primeiro ao UFRJ, pela oportunidade em meio à pandemia, já com mais de 530 mil vítimas, e dar o suporte a gente para que a gente pudesse falar, Acho que dizer que a gente tem muito a produzir e a colaborar com uma evolução, pensando nesses futuros possíveis para a sociedade. Nosso laboratório é mais um dentre centenas dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que faz esse debate do impacto da educação, sociedade, trabalho, ciência, saúde, e eu acho que a gente tem muito a colaborar com isso. Bom, diante disso, eu sou Josemar Barbosa, como a Rosidei já bem me apresentou, eu sou professor da educação básica, formado em física, e a minha pesquisa, eu tenho assim 2 caminhos, pensando mais sucintamente, que é o caminho de pensar a lógica de organização da escola, que está por trás disso, e quais são as barreiras e possibilidades dentro da escola, da produção desse fazer docente real, e o impacto disso na saúde, do professor, ou dos profissionais de educação, as pessoas que estão na escola e que são responsáveis por realizar essa transformação, pensar essa educação e fazer essa educação. Então, vou compartilhar aqui com vocês um slide só para me guiar aqui durante esses 15, 20 minutos de fala. Você vai transmitir aí, Era? Pode ser, não tem problema não. É melhor. Não, só um minuto. Tudo bem. Então, assim, enquanto você vai colocando, eu vou falando. Desde o meu... Pode compartilhar. Tá. Apareceu aí para vocês? Sim. Tá. Então, eu até intitulei Trabalho Docente, Esgotamento Profissional e Sofrimento. E aí eu coloquei uma imagem que é uma das... escondia o rosto das pessoas até para
preservar a identidade, mas é dos projetos que eu fiz pós-mestrado, né? O meu mestrado foi pesquisando síndrome de esgotamento profissional em professores da educação básica no Rio de Janeiro, é um estudo de caso, e esse projeto, essa é uma imagem já pós-projeto, ainda antes do doutorado, de uma devolução, de algo que a gente entende que é uma produção de significados, de sentidos dentro da escola. Então, a partir do resultado da pesquisa do mestrado, eu já comecei a propor alguma intervenção no espaço escolar possível, né, com os profissionais de educação. Então, assim, só para contextualizar, essa escola fica no interior do Rio de Janeiro, então não é uma escola da capital, não é uma escola privada, é uma escola pública, e aí a gente precisa valorizar as parcerias público-público, né, escola pública, educação pública, saúde pública, nesse diálogo entre universidade e escola. Esse diálogo deve ser horizontal, né, também não é para chegar com um projeto pronto na escola, isso foi construído com a comunidade escolar. Eu acho que isso é algo que a gente precisa valorizar, que as pessoas que estão trabalhando nas escolas, que estão um pouco distantes desse debate acadêmico sobre educação, às vezes, né, que a gente acha, eles têm muito a colaborar, porque são eles que estão na linha de frente, né, com as crianças, com os jovens, com a educação de jovens e adultos, preparando as pessoas para um futuro possível. Então, diante da síndrome do esgotamento profissional, eu ainda estou num período do meu mestrado, aqui nesse slide, nós trabalhamos com o modelo que foi proposto, e é o mais conhecido, que é o da professora doutora Cristina Maslach, né, que ela divide a síndrome do esgotamento profissional em 3 dimensões. Então, a exaustão emocional, que envolve características de tensão no ambiente de trabalho, sobrecarga de papéis, as relações interpessoais associadas à despersonalização e cinismo, isso provoca um estranhamento no dia a dia, no cotidiano, aluno, professor com seus colegas de trabalho, com a gestão escolar, e isso é algo muito preocupante. E a baixa, né, a reduzida realização pessoal, profissional, devido à ambiguidade de papéis, à alta eficácia, que é algo que está se cobrando cada vez mais, e eu vou explicar um pouco melhor mais à frente. Então, a nossa experiência nesse projeto, ela nos fez olhar para características do professor que estão associadas a sexo, masculino, feminino, se tem muitos filhos, se não tem filho, qual idade, em que fase da carreira docente está, se está no início, no meio da carreira docente, sempre com o fim pensando a aposentadoria, então esse ciclo de vida profissional até a aposentadoria, número de escolas em que o professor trabalha, qual a sua carga horária semanal, se tem muitas turmas, às vezes se o professor tem que dar muitas disciplinas, e aí você imaginando que disciplinas diferentes exigem capacidades formativas diferentes, uma formação profissional diferente, lidar com essa especificidade de cada área do conhecimento é muito complexo, e a gente olhou isso também. E se esses professores ou professoras, eles precisariam ter uma atividade profissional extra, ou como hobby, que isso seria uma coisa que a gente entendeu como positiva, mas se esses professores têm uma atividade profissional extra, obrigatória como forma de sobrevivência. Isso é algo que nos preocupou bastante. Então, assim, resumindo, né, o status crítico das 3 dimensões, ela foi principalmente associada ao caráter feminino da docência, então as mulheres tinham estatisticamente resultados mais críticos diante dessas 3 dimensões que eu apresentei a vocês, e o número de escolas, então professores que trabalhavam em mais escolas tinham resultados mais críticos diante do inventário de síndrome de burnout. Então, eu vou trazer uma fala dentre muitas desses professores que eu entrevistei, que
representa um pouco disso que eu falei para vocês, das questões críticas. Então, esta professora escreveu isso há 2 anos, durante minhas férias, né, num período de descanso, precisava negociar meu horário. Então, ela, nas férias, não parou de trabalhar. Porque se ela precisou, durante as suas férias, negociar ou estava com uma preocupação relativa ao trabalho durante o tempo que ela deveria descansar. Então, com o fechamento frequente de turmas na rede, e aqui a gente tem um projeto que é de redução das escolas, de redução de turmas. Que impacto? Você reduz turma, você aumenta o número de alunos em outras turmas. Necessito, no início do ano letivo, negociar novas escolas. Então, já vai trabalhar em mais de uma escola ou mudar, né, para um novo grupo que requer uma nova adaptação. Preciso adequar meu horário de trabalho a horários de estudos dos meus filhos. E aí uma sobrecarga por ser mãe, uma sobrecarga por ser mulher, e essa responsabilidade que é fundamento e consequência de uma sociedade que é patriarcal e que é machista e que não olha essas características do trabalho feminino. E aí, vindo para o meu trabalho em si, né, porque é maior do que a minha pesquisa de dissertação, é maior do que a minha proposta de tese, ela envolve as formas de vida no trabalho, um pouco de biopolítica associada à educação. Então, eu trago para esse trabalho a psicodinâmica do trabalho relacionada à educação. Então, eu olho para os profissionais de educação, os concursados, os terceirizados, então, professores, porteiros, cozinheiros, inspetores, serventes, bibliotecários, secretários, diretores, todo esse público que forma uma comunidade escolar, que são trabalhadores na área de educação, mas que são vistos como diferentes dentro desse espaço. Então, é algo que a gente tem olhado com muita atenção e carinho para que a gente possa construir essa realidade escolar de forma mais próxima ao que é vista por ele. É sempre uma construção nossa. Então, diante desse desafio, a gente também usa a representação social identitária, usou como um projeto piloto para minha tese, a representação social identitária acerca do que é a escola hoje para um grupo de professores. E aí, sinteticamente, mais uma vez, não dá tempo de aprofundar, mas a gente precisa, só para ilustrar e aqui classificar, dentro da representação social, a gente tem a teoria do núcleo central, que ela diz que toda representação é organizada em torno de um núcleo central, constituído de um ou de alguns elementos que dão à representação o seu significado. Então, o objeto, nesse caso, foi escola hoje. E os valores que constituem esse núcleo central de uma representação social são aqueles que, em geral, o sujeito não tem consciência ou não explicita. No caso aqui, os sujeitos são os professores ou professoras, mas que direcionam a sua ação e definem o seu comportamento. Então, às vezes, a representação traz algo muito potente, que é aquilo que conduz a ação, que direciona a sua ação, mesmo que inconscientemente. E a psicodinâmica do trabalho, ela faz uma abordagem científica, investigando quais mecanismos de defesa dos trabalhadores estão frente às situações causadoras de sofrimento, decorrentes da organização do trabalho. Então, para a psicodinâmica, torna-se inaceitável a separação entre trabalhador e ser humano, ou seja, entre indivíduo dentro do trabalho e indivíduo fora do trabalho. Por quê? Porque o ser humano é indivisível. Então, como objetivo agora para a minha tese, está sendo identificar as condições de trabalho dos profissionais da educação básica e, além de identificar, elaborar ações coletivas com os trabalhadores da educação com o intuito de reduzir os efeitos dos agressores laborais que são associados ao sofrimento e ao esgotamento profissional. E, a partir daí, a gente propor políticas públicas que mudem e que interfiram nesta relação. A profissão do magistério, ela é uma profissão de risco e isso já é antigo, a OMS já vem sinalizando. Por quê? As profissões que estão mais associadas a esse sofrimento, a esse esgotamento profissional, são profissões que estão
diretamente associadas à relação constante diária com outro humano. Então você tem que cuidar de pessoas, você precisa receber pessoas, você é responsável pela vida de algumas pessoas. Então, policiais, professores, enfermeiros, médicos, pilotos de avião, e em algumas situações e estudos têm aparecido como os principais profissões de predisposição a desenvolvimento. E aí as características pessoais, a forma como o profissional, o trabalhador se vê diante do seu trabalho, é que vai determinar caso ele desenvolva ou não algum sintoma relativo ao esgotamento ou sintomas de sofrimento no trabalho. E aí eu trago para vocês a representação social identitária, onde a gente usou o termo educação hoje, destacando algumas palavras, né, que são esses cognemas que foram citados pelos professores, palavras que aparecem nesse contexto. Então aqui eu destaco, educação hoje para esses professores, esse grupo de professores, é compromisso, é desafio, é dedicação, é respeito, amor não está nesse conjunto de palavras que a teoria indica que forma ou pode vir a ser o núcleo central desses professores, mas que a gente fica de olho a partir dessa teoria associando a outras técnicas. Amor e desrespeito, você vê que aqui aparece respeito e desrespeito. Isso serviu como um piloto para minha pesquisa de doutorado. E na pesquisa de doutorado, já em fase de conclusão, o que aparece com um grupo de professores é respeito, barulho, aprendizagem, compromisso, amor e responsabilidade. Então a gente vê que existe possivelmente uma preocupação muito grande com o seu aluno, porque a aprendizagem aparece em ambos os grupos, e isso tem aparecido em outros estudos, de um compromisso, de uma responsabilidade, de um respeito que às vezes pode vir a ser desrespeito, não se sente respeitado naquele local, naquele ambiente de trabalho. E aí a gente usa, associado a essa teoria do núcleo central, também a análise de similitude, que ela vê as co-ocorrências, quer dizer, além daquelas palavras que mais aparecem e que aparecem nas primeiras posições para esse grupo, elas aparecem juntas. Então aqui a gente tem como possível núcleo central, respeito, compromisso e amor. Eu destaquei aqui ao centro, porque aqui, além de aparecerem nas primeiras posições, aparecerem mais vezes, elas estão aparecendo juntas. Então, os professores ou as pessoas que participaram estão colocando esse cognema em relação ao objeto. E aí trago algumas falas, eu não vou me estender muito, e depois a gente pode voltar a esse tópico, que é um professor em sala de aula, mas não qualificou adequadamente. Isso é uma crítica que o professor está fazendo, a falta de apoio para se atualizar, se profissionalizar, fazer as adequações ao momento, tempo que ele precisa para atender melhor os seus alunos, sabe? Então ele diz, eu fui buscar eu fui buscar conhecimento, então eu fui buscar uma pós de inclusão, educação especial para saber lidar com o que eu tinha. Ela se sentindo sozinha nesse ambiente. E uma outra coloca, não é bem assim, aquele aluno com problema comportamental familiar cria uma determinada situação na sala de aula, onde seu planejamento naquele dia não flui. Então aí o outro que já tem dificuldade de atenção cria todo um transtorno em sala de aula. Mais uma vez, uma pessoa com um profissional, uma professora com muitos alunos e com alunos que exigem uma atenção especial e ela se sente sozinha. Então a verdade é essa, depois do desrespeito, a minha maior indignação hoje no âmbito escolar é a autonomia do professor. O professor não tem autonomia para tirar o aluno de sala de aula, a escola não tem autonomia, e aqui eu destaco o fato de tirar o aluno de sala de aula é porque a declaração inteira mostra que ela quer tirar como forma de punição. É porque ela não consegue lidar com as especificidades dos alunos, e eles
E ela vê isso como uma alternativa, porque se ela tivesse um apoio para atendimento a esse aluno, não precisaria fazer isso. Ele não sabe verbalizar, mas ele sabe que ele não é percebido, não é considerado. Não apenas pela sua família, pelas suas crises particulares, mas também no âmbito da sociedade. É uma frase que mostra uma preocupação com a formação desse aluno e como a sociedade tem tratado os jovens. A família deles nunca teve acesso à escola, aprenderam a ver a importância da escola, muitas dessas pessoas não aprenderam. Todos os dias, tudo que a gente quer fazer é brigar com a criança para largar o celular, para prestar atenção. A gente não tem recursos para explicar como aprender. Mais uma vez, um apelo é pedido de apoio para saber lidar com essas novas tecnologias, que a Rosângela vai comentar e fazer uma abordagem para a gente bem interessante sobre esse conceito de tecnologia. Eu gostaria de destacar aqui. Pode ser divertido, pode ser benéfico, pode mudar a vida deles, usando o celular, os dispositivos eletrônicos que hoje são tão comuns, ou não. E aí a Rosângela vai falar mais para a gente sobre isso. E aí, para fechar essa parte com as declarações das rodas de conversa que os professores vêm trazendo, meu Deus, como será que esse meu aluno vai disputar uma vaga numa universidade pública? Esse aluno está no 6º ano. O que ele está aprendendo no 6º ano, uma criança da rede particular está aprendendo no 3º. Então, essa professora se sente responsável pelo futuro desse aluno numa universidade pública como a nossa, né, a UFRJ, uma das maiores do país, mas ela entende que o que ela consegue oferecer esse aluno no 6º ano equivale ao que um aluno da rede particular aprende no 3º. E aí, para fechar, eu e Rosidei já começamos a olhar para esse trabalho do professor durante o período da pandemia, que é um período em que esse professor se afastou fisicamente do aluno. É o professor que não tem computador oferecido pelo contratante, é o professor que não tem a internet, o aluno que não tem internet. Então, meio que a pandemia trouxe uma fratura na relação desses dois, distanciou efetivamente. E aí a gente se pergunta, né? Eu vou deixar aqui para a nossa reflexão depois, para onde foi o amor? Porque o amor que aparece em muitos trabalhos de representação social sobre escola, sobre trabalho docente, sobre formação docente, sobre formação de professores, não aparece aqui. O que aparece como indicação de um núcleo central é a palavra dificuldade e superação, e muito bem acompanhado ali, próximo lá a esse núcleo central, talvez a questão da tecnologia, mais uma vez, link para a Rosângela, e aprendizagem. Então eu vou encerrar aqui nesse momento, deixando para vocês uma pergunta, né, que é essa tecnologia que é usada na escola e essa relação de distanciamento por causa de falta de acesso à tecnologia digital, para onde foi o amor no trabalho do professor? Eu vou deixar essa pergunta como um gancho aí para minhas colegas. Excelente contribuição, Josemar, uma reflexão importante sobre a ação docente, o trabalho do professor, como ele se vê diante dessa profissão, e uma reflexão muito boa, né, para a gente fazer realmente com esse nosso novo trabalho, tentando investigar durante a pandemia essa relação que o professor tem, para onde foi o amor. Mas, para dar continuidade ao nosso trabalho, agora a gente vai ter o prazer de ouvir a Era. A Era, ela é ligada à arte, então ela faz uma conexão muito interessante dentro do nosso laboratório em formação. Nosso laboratório é uma mistura muito boa de várias áreas, e aí a gente se complementa e a gente consegue perceber o que está acontecendo no mundo, né? Por isso que a gente se vê em alguns momentos muito transdisciplinar, e é nesse viés que a Era vem contribuir agora trazendo seu trabalho para a gente. Era. Seu som está desligado, Era. Oi. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Bem, falando um pouquinho, né, a Rosidei já introduziu um pouco, né, a minha apresentação. Eu faço parte do Laboratório em Formação
desde 2015. Eu sou fisioterapeuta, sou também formada em artes cênicas, indumentária, sou acupunturista e, devido a esse caráter múltiplo, né, da minha formação, eu pesquiso desde o mestrado. O cerne da pesquisa é a transdisciplinaridade, né? Foi a pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado e agora no doutorado eu aprofundo um pouco isso, né? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte conceitual, né? Sobre o que é essa transdisciplinaridade que tem estado em voga, né, nos últimos tempos, mas que ainda gera talvez um pouco de confusão. A Olga Pombo caracteriza a transdisciplinaridade como um momento em que as disciplinas chegam em um ponto de fusão, uma unificação, tal que faz desaparecer a convergência. O Edgar Morin nos diz que a transdisciplinaridade não é o saber total, é uma aspiração a um saber menos particular. E Nicolescu nos diz que é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Já Piaçu, por sua vez, coloca que o transdisciplinar diz respeito ao que está entre as disciplinas, através delas e além de cada uma. Seu projeto utópico? Contextualizar e globalizar, isto é, ver e avaliar um problema sob todos os seus ângulos e em todas as suas dimensões, implicando a construção de uma visão, ao mesmo tempo, transcultural e transhistórica, permitindo-nos compreender o mundo atual em sua complexidade e o ser humano em suas ambiguidades e contradições. Ivan Domingues descreve o que caracteriza experiências transdisciplinares: a aproximação de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, o compartilhamento de metodologias unificadoras construídas mediante a articulação de métodos oriundos de várias áreas do conhecimento, e a ocupação das zonas de indefinição e dos domínios de ignorância de diferentes áreas do conhecimento. A ocupação poderá gerar novas disciplinas ou permanecer como zonas livres, circulando-se entre os interstícios disciplinares, de tal forma que a transdisciplinaridade ficará com o movimento, o indefinido e o inconcluso do conhecimento e da pesquisa. A seguir, eu vou falar um pouco de algumas das propostas transdisciplinares que foram desenvolvidas nos últimos anos por nós, né, no laboratório. Então, nós tivemos a ciência e a poética do movimento, ultrapassando as fronteiras do conhecimento em uma prática educacional fora do contexto escolar. Essa pesquisa ela foi realizada por mim, por João Silveira e pela minha orientadora, né, e chefe do laboratório, professora doutora Denise Lanes. A gente parte, né, do pressuposto de Gon que a educação não formal é aquela apreendida principalmente em espaços de ações coletivas cotidianas, via processos de compartilhamento de experiência. Então, essa proposta, ela ocorreu a partir de uma performance que ocorreu no Espaço Ciência Viva, né, um museu lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós fomos convidados para participar. Eles realizam uma vez por mês, realizavam antes da pandemia, os sábados da ciência, e lá acontecia uma série de propostas, de atividades práticas. Realmente é um museu que tem um espaço muito assim, interativo, dinâmico, né? E nós realizamos a ciência poética do movimento, que foi uma performance elaborada a partir da ideia daquele filme, daquela animação Divertidamente, né? Que fala das 5 emoções.
Então, nessa performance, a performer Júlia Jasmin Cavazza, ela performatizou essas 5 emoções, certo? Após essa performance, houve uma breve exposição falando do nosso sistema musculoesquelético e como o nosso corpo ele tem um papel fundamental na comunicação das nossas emoções. Ao final, foram realizadas algumas posições, né, algumas movimentações da performer, e a plateia, muito composta por crianças e por seus pais, deveriam adivinhar que emoção era aquela que estava sendo retratada, né, através daqueles movimentos corporais, e no final eram todos convidados a imitar certas posturas que a performer realizava. Isso é uma prática transdisciplinar, né, ao passo de que, através da arte, nós tivemos a abertura para tratar de uma série de conceitos, né, que permeiam diversas disciplinas, né? Quando a gente fala das emoções, quando a gente fala do sistema musculoesquelético, quando a gente fala da nossa capacidade de ver e imitar, né? Porque a vida, o dia a dia, ele é transdisciplinar, né? Nossa vida, ela não é separada em disciplinas. A separação, ela é uma realização nossa com o intuito de facilitar a compreensão, né, do conhecimento. Mas no nosso dia a dia está tudo integrado, certo? Passando agora para reflexos históricos, a paisagem através do olhar artístico do cameroscópio, nós tivemos a ideia de realizar esse trabalho. Uma das colaboradoras do nosso laboratório, a Maria Gabriela, ela elaborou um cameroscópio. E o que é esse aparelho, né? É um tubo cilíndrico, né, de PVC, por dentro revestido com 3 espelhos, certo? Formando um triângulo internamente. Na base, onde a gente aproxima o olho, tem uma cartolina preta com um furo no meio, né, para centralizar a nossa visão. E na oposta, uma lente divergente. Através dela, através do cameroscópio, a gente olha e aí a gente vê a imagem, né, exterior, a gente vê a paisagem, só que fragmentada, formando imagens belíssimas. Então, a ideia foi nós percorrermos certos locais cotidianos do Rio de Janeiro e fotografarmos, através do cameroscópio, essas paisagens. Então, nós fomos na zona portuária, né? Nós fomos na Praça 15, nós estivemos lá no Boulevard Olímpico, onde tem os painéis, né, de grafite. Então, mostrando um dos resultados, nós temos aqui o painel do Eduardo Cobra, e esta é a visão através do cameroscópio. Com esse trabalho, nós temos, né, a arte envolvida, né, com a ciência, envolvida com noções de ótica, envolvida com a questão histórica da nossa cidade, porque nós fomos atrás de pesquisar cada um desses locais, né, que nós buscamos retratar, certo? E o resultado é
bela imagem que é um produto transdisciplinar. Outro trabalho foi o Paisagens Urbanas e Transdisciplinaridade, Arte, Ciência, Urbanismo e Educação, que foi desenvolvido pelo bolsista PIBIAC, né, Anderson, e também por mim e pela professora Denise Lanes. Aliás, eu até esqueci de mencionar que o trabalho anterior foi desenvolvido por mim, pela Júlia Jasmin, pela Luana Carolina, por João Silveira e por Denise Lanes. E nesse de 2019, né, pelo Anderson Oliveira, por mim e pela professora Denise, nós pegamos como o cerne também a paisagem da nossa cidade. Só que o foco foi o grafite e as suas relações com aquele ambiente, né, da cidade, com as formas. O Anderson estava terminando a graduação em artes visuais, mas ele já era arquiteto. Então, foi realizado uma relação entre a noção desse grafite em diferentes espaços da cidade. A ideia é que por onde ele passasse, ele fizesse registros, ele identificasse e mais tarde pesquisasse sobre grafites que ele encontrava e qual a relação desses grafites, com o planejamento urbano naquele local. Então, pegando aqui a noção, a confluência das visões padronística, urbanística e artística aliadas à motivação educacional norteou a busca de padrões e intervenções artísticas ambientais de escala urbana, os grafites, no intuito de exaltar a prática transdisciplinar no âmbito educacional. Apesar das diversas distinções observáveis em diferentes espaços urbanos da cidade do Rio de Janeiro, as intervenções artísticas realizadas por grafiteiros que transformam a paisagem urbana podem ser vistos como padrões que ora contribuem para distinguir um local de seu entorno, ora procuram trazer semelhança e ou resgatar identidade outrora descaracterizada por padrões arquitetônicos alheios à identidade da população local. Então, foi feita, né, toda uma reflexão, uma compreensão em torno dessa questão, né? Nós temos grafites em diferentes zonas da cidade, seja a Zona Oeste, seja a Zona Sul, a Zona Norte, certo? E às vezes ela está ali para provocar mesmo uma certa semelhança. Nós vemos certas diferenças em alguns bairros, em diferentes zonas da cidade, mas o grafite ele tende a estar em todos eles, às vezes em menor grau ou em maior grau, mas a gente consegue identificar, então há uma certa proximidade. Por outro lado, quando há uma certa intervenção urbanística que pode, a princípio, não combinar muito com o contexto social que nesse bairro ocorre, né? O grafite ele entra ali também como uma certa forma de resistência. Então, o grafite tem esse componente forte, lógico, o artístico, mas ele tem um componente forte político, ele tem a sua integração com o urbanismo da cidade, e por que não com a educação? Por que não nós pararmos e discutirmos sobre isso? Certo? Então, estas são algumas das referências que eu utilizei, né, para realizar essa apresentação.
E encerro aqui nesse momento para passar para o colega. Bem, Era, muito obrigada. Você trouxe aí um olhar diferente da arte do Rio de Janeiro, a partir de um trabalho desenvolvido por meio de pesquisa da Universidade Federal Rio de Janeiro, do nosso laboratório de informação, que a gente tem como a nossa líder, né, orientadora, a professora Denise Lanes, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre as questões da tecnologia. Que tecnologia é essa que a gente utiliza para poder trabalhar em nossas escolas, para estar aqui hoje conversando com vocês. E aí eu tenho o prazer de convidar a professora Rosângela Pimentel, mestre em educação, para trazer a sua contribuição ao nosso festival. Rosângela. Obrigada, Rosângela. Boa tarde, né, a todos. Eu gostaria de me apresentar para vocês da seguinte forma: eu sou professora, venho da educação, do ensino fundamental, da educação básica. Você pode falar um pouquinho mais alto? Sim, venho da educação básica, tenho uma visão um pouquinho anterior, né, a esses estudos mais elaborados, mas a gente tem uma vivência mais com os pequenos e trazendo algumas contribuições para esse momento. Eu sou formada em sistemas de informação, em pedagogia, então eu fui buscar nessas duas áreas uma convergência de saberes para poder entender e colaborar um pouquinho mais. No mestrado eu vim buscar essa convergência e eu quero mostrar para vocês o meu trabalho, que é uma inquietude que eu já trago dessa época, junto das crianças, né? Tentando dar acesso tanto a quem tem a tecnologia de ponta, quanto a quem tem as tecnologias anteriores. E aí a gente vai entrar naquilo que José Mar deixou o gancho para poder falar das tecnologias, né? A gente hoje está tão imerso em tanta coisa, em tanto aparato tecnológico, digital, a gente está adentrando esse universo com tanta força e com tanta necessidade, porque o momento requer, inclusive, de nos aproximarmos. É a forma que a gente pode, nesse momento, estar juntos. Mas a gente está tendo alguns momentos de falta de percepção, ou um descuido mesmo, ou até uma falta de conhecimento. A gente já tem tecnologia, tudo é tecnologia, né? Tudo que eu uso como meio de melhorar a vida humana, como uma técnica, é tecnologia. O meu lápis é uma tecnologia, o meu caderno, só não é uma tecnologia digital. Então, isso precisa ficar muito pontuado, porque a gente encontra ainda algumas discussões que ficam enviesadas porque a gente não tem esse esclarecimento, mesmo dentro de algumas pesquisas. E é com base nisso é que a gente vem com essa inquietude, buscando um trabalho que possibilite o acesso tanto das tecnologias digitais, mas que essa modulação de metodologia ou de aplicação e adaptabilidade para outras tecnologias que não a digital também possam ser feitas, porque o que importa dentro desse fluxo, tecnologia para a gente é meio, né? É um meio de viabilizar. Então, eu tenho que usar o meio que eu tenho, que está acessível para mim, para o meu aluno, para a gente fazer da melhor forma. E essa foi um grande questionamento da minha pesquisa de mestrado. Como fazer uma coisa bacana, moderna, né, que é a gamificação, para ela funcionar nesses três ambientes, tanto no ambiente virtual, quanto no ambiente digital sem internet e no ambiente analógico, que é onde ele nasce, na verdade. E aí eu vou mostrar para vocês uma apresentação do meu trabalho e a gente vai batendo um papo. Vou compartilhar, tá, Era? Então,
A minha dissertação de mestrado, ela foi baseada na gamificação. Como eu disse para vocês, essa questão do digital ao analógico. Por que eu estou fazendo esse caminho contrário, né? A gente hoje está muito mais pegado ao digital do que o analógico, porque a gente não está possibilitado de estar lá, no nosso local, na nossa área comum, né? E isso é muito bom, porque vai fazer a gente se desafiar e fazer algumas ligações entre esses multiversos que a gente está tendo que, essas ambiências que a gente está tendo que transitar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, não sei se o áudio vai ficar muito bom, mas é assim que começa a nossa jornada. Foi no modo apresentação. Já Acho está. que não entrou. Já foi? Não carregou. Para mim, pelo menos. Nós estamos vendo a sua página do PowerPoint. Só um minutinho, ela vai descompartilhar e tentar de novo, porque Ok, ele não... ok. Descompartilha. Para e vai de novo. Eu acho essa missão Baobá incrível. Eu acho esse trabalho aí maravilhoso. Esse trabalho fantástico. Esse trabalho é incrível mesmo. A gente fala muito dos trabalhos dos outros porque esse laboratório tem essa característica. Termina o trabalho não sendo de mais ninguém e de todo mundo. Porque a gente participa da construção, das análises. Então, esse é o diferencial desse laboratório. É tudo junto e misturado mesmo. Por isso que eu estava falando do meu o tempo inteiro, e toda vez que fala em tecnologia, não, é ela que tem que falar de tecnologia, apesar de eu já ter aprendido muito nas aulas com ela, e esse trabalho incrível que vai da pedagogia, né, você ia pensar nos pequenos, que a gente começa essa relação na escola de forma mais harmoniosa. Se tiver algum problema, Rosângela, a gente consegue mandar aí, eu tento projetar daqui, não sei. Ou aqui para mim. Você consegue? Gente, são os problemas, né, são os multiversos, né, salas de aula virtual. Exatamente, são esses problemas que a gente enfrenta no decorrer do processo, a gente vai se ajustando. Atrasamos 40 minutos e agora estamos aqui travados de novo, mas vamos resolver, vai dar tudo certo. O cameroscópio ao vivo, né, era aqui. Já tinha pensado nisso, que isso aqui é o cameroscópio. Você está sem microfone. É o cameroscópio ao vivo. Sim, com certeza. Esse vai e vem de telas, né? É louco isso aqui para mim, porque tem alguém que falou comigo no YouTube. Foi. Aí outra não consegui falar no YouTube, eu tô no Facebook, eu tô no StreamYard. E eu já não sei mais onde eu tô, né? Mas eu tô tentando aqui dar o apoio enquanto vocês apresentam. Aliás, gente, uma coisa que vira e mexe aparece alguém questionando sobre como fazer o registro da presença, sobre postar lista. Não há essa necessidade. Todos os que se inscreveram na página do Festival do Conhecimento vão receber o seu certificado de participação, né, ao final do festival. Não há necessidade, não há lista de presença, não há necessidade de colocar sua presença no chat, ok? Gente, olha, nós estamos com um problema para compartilhar, na verdade, para abrir, né, o modo apresentação, mas a Rosângela vai passar, ela queria que vocês ouvissem um áudio que é muito interessante, mas se não for possível, a gente vai se ajustar aqui no que for que seja melhor para a gente fazer, tá? Ela vai dar continuidade, infelizmente, não está abrindo em modo apresentação. Quer tentar mandar para mim, Rosideia, aí você apresentar o seu e depois... A apresentação dela é muito pesada, agora não vai rolar não, Zé, vai ter que ficar assim mesmo. Tá bom. Tá, valeu. Bem. Obrigada. Nada. Bom,
gente, infelizmente eu não consegui contar a história para vocês, mas a ideia da missão é que existem 4 clãs na Terra que vão receber a missão de salvar o planeta, e a partir dessa iniciativa vai começar a missão Baobá. A missão Baobá se dá por conta de todo o trajeto acontecer de acordo com o continente em que eles fazem a convergência, né? É o ponto de convergência onde se encontra o livro da vida. E esses clãs precisam se fazerem as suas missões e se reportar a esse ponto inicial para poder encontrar o livro da vida e colocar as gemas que lá estão faltando. E é esse o livro que vocês estão vendo. Então, esses anciãos, eles deram essa dica, né, a essas pessoas que estavam com esse problema na Terra, por conta da deteriorização do meio ambiente, pelas condições climáticas que a gente está vivendo, enfim. A gente precisa ter uma postura diferente. E essa é a missão desses 4 grupos, de fazerem essa jornada, essa missão, e para cada missão vai haver um desafio a ser cumprido. Vocês vão ver mais adiante. Mas a ideia principal é para poder ganhar mais algum tempo. Daqui adiante, é preciso conhecer o que está dentro desse livro da vida, para conseguir um pouco mais de tempo de mudar de postura e fazer fazer as mudanças necessárias para que a gente conviva bem com o meio ambiente. Esse é o mapa da missão com os 4 clãs. Cada clã vai ter que conquistar uma gema que fica dentro de um baú. Então, os 4 cantos da Terra vão se remeter ao continente africano para fazer essa junção e abrir o livro da vida, descobrindo assim o que fazer para ter esse tempo prolongado. O território dos clãs, então, cada clã vai ter um território, né? E cada clã tem a sua chavezinha dentro com a gema para abrir o seu baú. Aqui a gente faz uma recapitulação da história que já foi contada lá no início, né? Onde quem eram os guardiões, os guerreiros, os clãs, enfim. A gente passa essa parte para os estudantes, para os nossos estudantes, e para poder recapitular e ver o que cada um o tempo todo, isso fica geralmente visível, é uma estratégia pedagógica que fica sempre visível para que eles recorram a esse espaço e voltem sempre a visitá-lo. Sua tela não está mudando. A Rosângela está fazendo uma apresentação e eu acho que a tela dela não está sendo alterada, tá, gente? Então, ela está continuando a apresentação, mas infelizmente, por problema técnico, agora foi, Rô. Vamos ter que tirar do modo de apresentação. Deixa eu voltar anterior para dizer, para vocês entenderem o recapitulando. Então, seria isso: o mapa da missão, os territórios de cada clã, a parte que eu falei de recapitular, né? Quem são, o que cada um tem que fazer, quais são os pontos de parada da missão. Esse é um momento também que a gente faz a formação dos clãs, e aí aqui a gente percebe que pode ser feito de um modo totalmente online, porque a roleta fica disponível, né, online. A gente tem alguns dispositivos, inclusive em telefone celular. Isso é fácil da gente conseguir, tem gratuitos. Também a gente pode trazer para o universo digital sem internet, que aí a gente já pode usar, por exemplo, o PowerPoint, como tem aqui, e ela funciona. A gente consegue fazer o sorteio, ela gira, e a gente consegue colocar os nomes dos nossos alunos, enfim, dos nossos estudantes. E aqui dentro vem o momento de formação, né? Os pontos de instrução para a formação, as regras para essa formação de clã. E a gente faz um chamado para que esses estudantes, assim, a gente tenta ao máximo seduzi-los para que eles participem voluntariamente. Tá? E aí
Cada um que for sorteado vai entrando em ordem, né, em cada grupo já estabelecido, no clã do ar, do fogo e da água. E assim sucessivamente os sorteios serão feitos. Depois, a gente entra com os clãs devidamente formados, já para dar início para a jornada. A gente passa um vídeo de sensibilização, define o problema para cada um combater e registrar na tábua do clã. Isso é uma rotina que a gente estabelece, e você vê que eu não falei de nenhum tipo de conteúdo ou objeto de conhecimento específico. Então, eu estou montando com a gamificação uma estrutura que tem uma intencionalidade pedagógica, que tem uma ludicidade envolvida e traz os elementos dos jogos para poder colaborar com toda essa mobilização que eles precisam estar engajados, né? A gente tentar seduzi-los ao máximo, trazer engajamento, dar livre escolha para eles em alguns momentos, mas sempre por trás tendo uma intencionalidade para o cognitivo, para o socioemocional, uma intencionalidade pedagógica mesmo. No desafio 2, eles precisam escolher uma solução que foi apontada pelo clã, porque a princípio ele vê o problema, né? E depois ele diz uma possível solução. E aí no desafio 2 ele já vai partir para escolher a solução apontada e planejar as ações dentro dessas possibilidades. E isso pode acontecer nesses 3 ambientes que eu falei para vocês. No online, porque ele recebe a missão e vai se articular com os colegas. No digital, porque na minha escola tem um projetor bacana, eu consigo disparar isso para os meus alunos, né? E também no analógico, porque eu, estando em sala de aula, eu consigo colocar um som, eu consigo trazer elementos visuais para dentro da sala. De toda forma, o que interessa é toda essa articulação e a intencionalidade pedagógica por trás disso. No desafio 3, os resultados das ações deverão ser apresentados com a ajuda de representações em tabelas e gráficos. Agora eu já começo a falar de alguma coisa. Então, eu já vou introduzindo e mostrando que eu não necessariamente vou trabalhar somente um tipo de objeto de conhecimento, um tipo de conteúdo. Eu posso usar o que eu quiser aqui dentro. Eu tenho a estrutura. A gamificação me permite isso. Fazer um planejamento onde caiba várias combinações de conteúdos ou de estratégias para eu trabalhar aquilo que eu preciso. Essa é a grande sacada, né, que a gente pode tirar. Esse é o primeiro território, né, do clã da Terra. Eles recebem a primeira missão, o primeiro desafio, e diante dos problemas, os planetas vêm enfrentando, enfim. O primeiro desafio é passado um vídeo onde sensibiliza para tudo que vem acontecendo com o planeta, né? Depois disso, a gente faz uma escolha, né? E faz uma pergunta, se eles já fizeram a escolha deles, porque o nosso planeta precisa que eles se engajem, que depende de cada um de nós. E aí a gente se inclui enquanto professor nessa jornada. A gente passa o desafio, porque o primeiro desafio é um levantamento, né, dos temas que eles viram, das consequências percebidas de tudo aquilo que eles observaram no vídeo e começam a construir as possíveis soluções encontradas. Aqui vem a pontuação, que fica sempre visível para eles, para os estudantes. 20 pontos vale para quem cumpriu a tarefa do desafio no tempo combinado, cumpriu aquilo que foi pedido, né, no tempo certinho. Quem ganha 30 pontos é quem cumpre a tarefa do desafio no tempo combinado e traz uma história sobre o tema para compartilhar com a turma. Você vê que já estou modulando, estou trazendo um plus. Agora, 40 é para quem fizer a tarefa no tempo combinado e contribuir com os outros clãs. Porque, na verdade, o desafio, a grande missão só estará concluída quando todos os clãs terminarem. Então, a colaboração aqui é algo imprescindível. É um diferencial.
Essa é a tabela onde eles vão cronometrar, né? Acompanhar. Eles é que preenchem, pode ser eles mesmos, não tem problema nenhum com relação a isso. Isso é até bom, porque dá engajamento também, para que eles acompanhem as tarefas de dentro do desafio que são feitas e saber o que cada um preencheu. Se conseguiu assistir o vídeo, quem conseguiu, quem não conseguiu, quem escolheu o tema, e assim vai. Isso é tudo controle deles. A gente vai só acompanhando. E quando chega ao final de cada desafio, a gente tem a tábua dos clãs, que é onde a gente tem o problema, a consequência e as possíveis soluções de cada clã. E aí eu faço uma reunião de todos os clãs e isso fica exposto, para que todos conheçam os problemas e as consequências e as possíveis soluções de cada grupo. Vou para o segundo desafio e apresento a proposta desse segundo desafio. Aqui eles precisam eleger as soluções, né, como a gente já havia feito lá, e começar a botar a mão na massa para poder resolver esses problemas que foram detectados. E aí eles têm um formulário, né? Vamos chamar um formulário. Por que eles escolheram? Eu acho todas essas perguntas vão fazer com que eles amadureçam dentro daquilo que eles precisam realizar. Então, as perguntas vêm e eles vão respondendo. Depois, eles partem para o quadrinho para fazer o planejamento. Que ação eles têm que fazer e quem é o guerreiro que vai acompanhar essa ação. E aí a gente já está trabalhando aquela mobilização de organização mesmo, deles se organizarem, de se articularem, para trazer um pouco mais de responsabilidade, de coparticipação entre todos e ajudar aqueles que têm mais dificuldade, né? Uns se ajudarem aos outros, enfim. A ideia é essa, é amadurecer, aprender a planejar, se organizar, articular, negociar as suas ideias. E a gente vai para a valoração do segundo desafio, que segue o mesmo padrão, só que a pontuação já vai alterando, né? 35 para quem cumpre a tarefa, 40 para quem cumpre e traz uma descoberta de um tema para compartilhar, e 50 para quem cumpre e ajuda outro clã. Essa dinâmica vai se repetir nos 3 desafios. Mesma coisa para a tabela de acompanhamento das ações daquele desafio e a tábua dos clãs, que também vai reunir os resultados desejados, o plano e a ação. Então, dos 4 grupos. Partindo para o terceiro desafio, é apresentada a tarefa, né? A coragem e a persistência são características dos melhores guerreiros, pois estes não se deixam abater pelas dificuldades. Salvabona, lembra da dica sobre anotar tudo, fotografar, materiais utilizados? Então, isso ajudaria neste desafio. Isso já é uma interlocução, gente, que a gente vai fazendo com eles, uma conversa, porque tudo já vem tendo um encadeamento, né? Então, a gente está conversando com eles e mostrando sempre que tem um baú a ser aberto e uma gema a ser conquistada. E aí eles vão para o terceiro desafio, que vale 45, 50 e 60 na mesma ordem de dinâmica que a gente já tinha mostrado anteriormente, mostrando a tabela de tarefas, que é um relatório e uma apresentação que eles têm que fazer, e uma descoberta, ou se ajudou algum clã. E aí a gente vai tabulando, eles mesmos vão fazendo, e a gente volta para a tabela dos clãs, onde a gente vê a apresentação de cada clã. E aí eles já fizeram... já conseguiram consolidar os seus aprendizados e vão trazer à frente da turma para mostrar. Isso é interessante, é um dia que a gente chamaria de um seminário, né? Mas nesse caso a gente não necessariamente precisa de um seminário. A gente pode ter outras estratégias e vocês vão ver já depois com a Rosidei, quando ela for falar. Mas é só para a gente lembrar. E terminado o terceiro desafio,
eles conseguem conquistar a chave que vai abrir o baú. Este baú contém uma gema. E uma dessas gemas, esse é o território, né, do clã da Terra. Para todos os outros é a mesma perspectiva, eles vão fazer o mesmo trajeto. Essa gema vai compor o livro da vida, que se encontra lá no continente africano. Esse livro da vida, ao completar as 4 gemas, ele se abre e vem trazendo aquela dica que os anciãos lá atrás já falavam que haveria dentro deste livro, para que a gente tivesse algum tempo mais para poder recuperar, mudar de postura, né, com as atitudes e ações dentro da perspectiva do meio ambiente, das nossas convivências com tudo aquilo que nos cerca, e a nossa vida não ficar condenada a esse fim, do possível fim do nosso planeta. E assim acaba a missão, quando todos eles se juntam e vão levar as gemas, concluem, colocam no livro, e esse livro se abre. Daí eles começam uma nova jornada, e a gente vai ter que ter um pouco mais de criatividade para dar seguimento nessa história que é meio que sem fim, né? A gente vai refazendo novas histórias a partir dessa. É nesse sentido que a gente quer falar da gamificação. A gente traz todo e qualquer assunto, traz temas transversais, traz transdisciplinaridade, traz muita coisa para compor esse cenário a partir daquilo que o aluno tem interesse. Isso é bastante interessante, porque toda essa trajetória foi feito um diagnóstico anterior para que esses alunos mostrassem o que os interessava, né? E quais eram as suas dificuldades do ponto de vista, inclusive, cognitivo. A gente criou uma escala, uma MIS, que é um instrumento muito próximo da matriz SWOT, fazendo um levantamento dessas duas questões, dessas duas dimensões, contemplando também a dimensão da escola, dos ambientes que a gente considera externo, né, ao ser. Então, a escola é um ambiente em que pode trazer fatores positivos e negativos, a escola e o entorno. E a gente começa a capturar todas essas informações e fazer um cruzamento para poder criar uma estrutura dessa, para a gente contar uma história e trazer o engajamento dos estudantes para dentro dessa metodologia, dessa forma de fazer, porque ela assim, a primeiro momento a gente vê o engajamento mesmo, e num segundo momento a gente vê que é uma possibilidade muito, muito grande da gente poder unir muitas frentes para fazer uma convergência dentro de um trabalho único, e que é possível, porque você percebe aqui que eu não falei de disciplina alguma. A gente pode trabalhar o conteúdo que precisar, de qual disciplina precisar, e eles vão se misturar de modo que a gente que o estudante não vai ficar segmentado, entendeu? Isso é muito interessante para a gente. Então, dá para fazer um planejamento também integrado para uma missão dessa. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa dividir mais com relação a isso. Eu estou aqui à disposição. Eu vou passar agora a palavra à Rosidei. Rosângela, eu posso só te pedir uma coisa? Para mostrar a matriz, você tem um slide, eu não sei se ia mostrar ou era para encerrar no livro mesmo. Não, a gente encerra no livro. Ah, tá bom. Senão vai ficar muito extenso, né? Isso. Tá bom. Eu até comentei a matriz, mas numa outra oportunidade, se alguém quiser, tem o chat, deixa o recadinho, deixa um contato, a gente vai fazendo um bate-papo e a gente vai conversando, a gente disponibiliza, tá bom? Tá ótimo, parabéns.
Muito obrigada, Rosângela. O seu trabalho realmente é muito enriquecedor, trazendo a gamificação com a essência do que ela tem que ser trabalhada. E eu vou me apresentar, e a gente já está encaminhando para o final dessa transmissão. Eu vou apresentar o último toque do nosso trabalho, né? Eu sou Rosideia Santos Nascimento, sou professora de educação básica, sou bióloga, pedagoga, neuropsicopedagoga, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutoranda pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes. Nós fazemos parte, então, do laboratório em formação, como eu havia dito. Esse laboratório ele é formado por diversas pessoas, com várias formações, e é isso que enriquece o fazer do nosso laboratório, tendo como eixo, como base, como pilar, a professora orientadora, doutora Denise Lanes. Pensando no nome, né, do nosso festival, que são Futuros Possíveis como um ato em defesa da educação, da ciência e da cultura, o nosso laboratório, então, trouxe uma proposta de caminhos possíveis para a prática pedagógica dos professores da educação básica por meio das tecnologias, sejam elas digitais, analógicas e online, da transdisciplinaridade, onde a gente consegue misturar todas as disciplinas, os componentes curriculares, das aprendizagens ativas, significativas e criativas. E a gente só consegue fazer isso porque nós temos pessoas dentro desse laboratório, pesquisadores dentro desse laboratório, que pesquisam o fazer docente, o que é ser professor, o que é escola, que representação social esse grupo tem. Então, agora, para complementar o nosso trabalho, eu vou apresentar para vocês o Rodízio de Saberes, que é uma metodologia ativa, que também é fruto do meu mestrado, e para mostrar o quanto a gente consegue avançar com a leitura, com a escrita e a oralidade. Só constatar. Então, o Rodízio de Saberes ele é uma metodologia ativa, com um foco na leitura, escrita e oralidade. Ele é uma nova forma de compartilhar os saberes, de usar o texto como unidade de aprendizagem, exercitar a oralidade, desenvolver a competência discursiva e sintetizar um texto. A capacidade de síntese é muito interessante quando a gente desenvolve o rodízio. Por que a gente chama rodízio de saberes, né? Por todas as experiências que nós temos, e eu falo do grupo como um todo, dentro de sala de aula, a gente utiliza uma estratégia que é o seminário, e dentro desse seminário, a gente percebe que a divisão dos trabalhos ela é feita de forma que não dialoga, né? É tudo muito solto, tudo muito estanque, cada um faz uma coisa e somente alguém apresenta. E somente esse alguém que apresenta que consegue aprender alguma coisa. Então, desta observação, a gente começou a pensar, que foi uma inquietação naquele período, de como a gente trazer uma proposta, uma estratégia que envolvesse a turma como um todo e a gente saísse dessa questão individual. Então, a ideia do rodízio é tirar o aluno dessa exposição individual e trazê-lo por um compartilhamento. E desta forma eu consigo fazer com que uma turma participe de um trabalho integrado de forma colaborativa, coletiva. Então, como se faz isso, né? A gente organiza a turma em grupos, identifica os alunos pela temática que eles vão abordar. Eu utilizei um livro, Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate, um livro de divulgação científica da professora Suzana Herculano, e o rodízio ele inicia basicamente assim. A gente identifica o aluno com a letra inicial da temática e um número, para que a gente consiga depois entender a sequência do que o rodízio vai acontecer. Após identificado, a gente passa por uma segunda etapa, que é a leitura individual. Cada aluno recebe um capítulo da parte desse livro e eles têm 15 minutos para fazer uma leitura individual. Feito esta etapa, a gente vai para uma terceira, que é a chamada de interação intragrupos, onde esses alunos têm 15 minutos para contar dentro do seu próprio grupo sobre aquilo que eles leram. Então, como está dividido aqui, eu tenho o grupo dos prazeres cotidianos, o grupo do sexo, das drogas, do rock and roll e de chocolate. Após ter feito a leitura individual, o P1 conta sobre aquilo que ele leu para o grupo, assim como o P2, o P3, o P4, o P5, o P6 e o P7 e P8, para que eles entendam sobre o que está se falando o capítulo de prazeres. E isso vai acontecer para todas as temáticas. Feito isso,
Feito isso, a gente inicia uma quarta etapa, que é chamada de interação intergrupos, e essa etapa ocorre em 60 minutos. Algo importante a ser dito que essa estratégia ela pode ser utilizada em 2 tempos de sala de aula. Eu não preciso utilizar tempo diferente, eu consigo trabalhar com um livro de até 200 páginas, onde a leitura é feita do todo em 60, em 1 hora e 40 minutos. Né? Então, como que é feita a rodada? A gente organiza a turma, organiza os grupos, e aí sim a gente começa, então, a rodar para contar. Nesse momento, eu dou o sinal, né, eu dava o sinal para que esses alunos, eles saem dos seus grupos e vão contar sobre a sua temática para o outro grupo. Eu vou usar o P como referência, só para vocês poderem acompanhar a dinâmica. Então, P1 e P3, eles vêm para o grupo de sexo para poder contar, então, sobre prazeres cotidianos. Assim como S1 e S3 vêm para o grupo de drogas falar sobre sexo. D1 e D3 para o grupo de rock and roll para falar sobre drogas. R1 e R3 para o grupo de chocolate para falar de rock and roll. E C1 e C3 para o grupo de prazeres cotidianos para falar sobre chocolate. Após 15 minutos, eles retornam aos seus lugares e a gente inicia, então, uma segunda rodada. Nesta segunda rodada, 2 alunos diferentes saem para poder contar. Por que a gente utiliza sempre 2 alunos e sempre alunos diferentes? Lembra que no primeiro momento a gente pede que eles façam uma leitura individual. Então, quando eles estão fazendo essa leitura individual, eles conseguem registrar as informações com mais riqueza de detalhes. Só que quando eles saem para contar, eles têm que contar o todo sobre prazeres, o todo sobre sexo, o todo sobre drogas, o todo sobre rock and roll, e assim como para chocolate. Por isso que a gente troca as duplas, porque quando eu conto algo, eu conto todo, mas eu vou dando ênfase àquilo que eu li com mais tranquilidade. Como o rodízio roda com todo mundo, então eles conseguem contar com riqueza de detalhes aquilo que eles leram, trazendo a ideia do todo. A terceira rodada, eles também saem para contar. Isso acontece também na quarta rodada, só que quando eles saem para contar, depois eles voltam aos seus lugares, mas quando eles saem para contar, alguns deixam de saber sobre alguma coisa. Ou seja, quem saiu para contar deixou de ouvir lá no grupo de prazeres sobre sexo, drogas, rock and roll, chocolate, assim como para todos os outros grupos. Então, nesse momento, a gente faz uma quinta etapa, que é chamada de interação intergrupos. Ocorre uma dinâmica inversa, porque os estudantes que ficam em seus grupos, agora eles recebem as duplas que não ouviram a temática referente, então eles vão contar. O que acontece, então, nessa quinta rodada? Eles saem dos seus grupos e vão para os grupos onde eles não conseguiram ouvir sobre a temática. Então, agora, o grupo de prazeres cotidianos é que vai contar sobre a sua temática para esse grupo de colegas que chegaram até essa etapa. Tudo isso vai acontecer para o sexo, para drogas, para rock and roll e para chocolate. Uma sexta rodada, porque mesmo com a quinta eu ainda deixo um grupo sem ouvir algo, a gente também faz essa troca para que eles possam contar. Sendo assim, gente, todos esses alunos eles conseguem participar de forma colaborativa, simultaneamente, não fica ninguém esquecido, ninguém se expõe, eles não precisam ficar à frente da turma, no quadro, nervosos, tentando falar algo do que eles não têm domínio às vezes. Eles conseguem participar de forma integrada e a gente consegue trabalhar dentro de 2 tempos, que é aquilo que a gente utiliza para dar uma aula na educação básica. Então, na dinâmica que a gente propôs, eles conseguem ler, discutir e ouvir sobre todas as temáticas, sobre prazeres, sexo, drogas, rock and roll, chocolate. Então, ao final dessa aula, eles conseguem fazer a leitura do livro como um todo. Esse livro, como eu disse, tem aproximadamente 200 páginas. Como isso foi uma proposta do mestrado, e hoje ela já acontece dentro das salas de aula, a gente já testou essa dinâmica de forma virtual, quando a gente apresentou em um congresso, nós utilizamos algumas fundamentações teóricas para poder ancorar essas informações. Usamos a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é aquela onde a gente aprende com um outro. Usei a taxonomia de Bloom, o domínio cognitivo, afetivo, psicomotor, onde o cognitivo trabalha com a memória, desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais, o afetivo com a emoção, o sentimento, o grau de aceitação ou rejeição, e o psicomotor com as habilidades motoras relacionadas à falha e à caligrafia. O que eu utilizei como base foi o domínio cognitivo.
Nós utilizamos a taxonomia de Bloom revisada, que ela foi criada em 1956, como objeto para auxiliar na estruturação do ensino superior. Em 2001, ela sofreu uma adequação, e aí a gente muda um pouco a questão da taxonomia, saindo do substantivo para ação, que é o verbo. Ele tem que lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, partindo sempre do mais simples para aquilo que é mais complexo. Só que com o rodízio, a gente meio que reorganizou essa taxonomia. Não necessariamente ela precisa acontecer nesta ordem, a partir do lembrar até o criar. Como o livro não era um objeto que os alunos conheciam, eles, na verdade, trocavam tanta informação que essa taxonomia ela meio que ficou de forma regular, porque ele aplicava, ele entendia e as coisas iam acontecendo dessa forma. E eu trouxe, só para poder mostrar um pouquinho para vocês, que no processo final, para a gente poder validar este trabalho, a gente passou uma folha para que eles, então, colocassem o que eles pensavam sobre o rodízio, qual era a opinião deles sobre o rodízio. Depois a gente fez uma análise, né, que eu trabalhei com a opinião do sujeito coletivo, para entender quais eram as ideias centrais. Então, eu utilizei esse rodízio na educação básica e também na educação superior, com o mestrado e doutorado. E no mestrado e doutorado, uma das ideias centrais é que eles tinham entendimento à dinâmica, 69% dos alunos responderam isso, e eu trouxe um trechinho onde eles diziam que a técnica de distribuir temas em grupos diferentes e fazer com que estes sejam agentes disseminadores desses assuntos a outros grupos gerou comprometimento de todos e discussões que possivelmente não ocorreriam nos tradicionais seminários. Para o grupo do curso normal, a ideia central, legal e divertida para 85% deles, eles disseram que confesso que pensei que seria chato, mas me surpreendi. Vou guardar esta ideia porque, sinceramente, eu gostei. A atividade foi muito divertida, criativa e prazerosa. Para o 8º ano da educação básica, a ideia central para 56% deles foi o conteúdo. Foi uma atividade onde aprendemos onde aprendemos coisas novas sobre o tema chocolate, comida japonesa, sexo, rock, drogas, temperos, nutrientes e que o remédio tem nomes e sobrenomes. A atividade foi bastante informativa. Eu utilizei um outro livro, que é o livro didático, aquele livro que a gente utiliza nas salas de aula enquanto professor, por uma 3ª série do ensino regular, e a gente teve como ideia central que o rodízio era produtivo para aprendizado. A realização da atividade deveria, sim, entrar como uma nova forma de aprender. Pude aprender bastante coisa, pois nos ajuda a lembrar algumas coisas e faz aprender outras. Tive o prazer de aplicar o rodízio para a educação básica, anos iniciais, ensino fundamental. Eu troquei o livro, nós usamos um livro de infanto-juvenil, além do que você imagina, e eles acharam também a ideia central legal, divertida, uma aula diferente para 75% dos estudantes. Foi bem bacana e divertida, a aula estava diferente, a atividade foi muito legal, essa aula é interativa e eu gosto de aula interativa. Vou contar à minha mãe que essa aula foi muito legal. Bem, no dia de hoje, a gente tentou mostrar um pouco do que se faz dentro do laboratório em formação, das pesquisas que são realizadas, de forma transdisciplinar que a gente sempre tenta trabalhar, da uso da tecnologia de forma adequada. A Rosângela veio trazendo uma proposta interessante sobre gamificação, veio trazendo essa diferença do que vem ser essas tecnologias, porque todo mundo acha que a tecnologia é só digital, e não é. Ela trouxe isso com muita referência. A Era veio trazendo aí uma proposta também para que a gente possa utilizar a arte e ciência conversa muito bem, né? O professor Leopoldo Demes, ele é um visionário, então essa proposta do Leopoldo já é muito antiga e a gente só vai ampliando essa informação, e o Josemário situando todo o grupo dentro do espaço escolar. A gente agradece, né, a paciência de vocês por todos os problemas tecnológicos que ocorreram no dia de hoje. Deixamos aqui o nosso contato, o e-mail do laboratório, labinformação@gmail.com, e um telefone para contato, se vocês tiverem interesse, DDD 21 980660873. Só tenho a agradecer
a todos vocês, agradecer aos colegas que estão aqui conosco nesse momento, né, que puderam participar dessa atividade, que eu acho que foi muito interessante. Agradecer à Universidade Federal do Rio de Janeiro pela oportunidade de participar desse festival, que é incrível. A gente está conseguindo aí tentar acabar dentro da hora que eles determinaram. A gente deu uma ajustada nas nossas apresentações para não passar muito da hora, porque senão a gente também começa a desorganizar o trabalho das pessoas que estão por trás dos bastidores, dando suporte técnico para a gente. Eu acho que é o momento das considerações. A gente pensou em trocar um pouco, responder um pouco as perguntas, as dúvidas dos colegas que estão nos assistindo, mas eu acho que nesse momento não vai ser possível, então eu acho que a gente pode fazer as considerações finais. Yara, você quer falar alguma coisa? Sim, enquanto as pessoas que estão assistindo elaboram, né, alguma pergunta, algum comentário, caso queiram, eu gostaria de fazer um compartilhamento. Gostaria de fazer uma homenagem àquela que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, né? A nossa orientadora, a professora doutora Denise Lanes. Esses somos nós, no nosso laboratório. O Pablo tá ali, ó, meu filhote. Foi trabalhar com o pai nesse dia. O mascote. Nós somos um grupo extremamente diverso, né? Como vocês puderam perceber, só nesse grupo de nós 4, já viu que a nossa formação é diversa. O Josemar é formado em física, eu sou fisioterapeuta e figurinista, a Rosângela, né, com a formação em tecnologias, a Rosidei, bióloga, e temos outras pessoas com outras competências. Nós temos educadores físicos, farmacêutico, bailarino, enfim. E é isso que nos permite que sejamos transdisciplinares, que sejamos tão múltiplos, que sejamos fluidos, uma característica tão necessária nos dias de hoje. E isso tudo só é possível graças a ela. Então, temos essa união, somos um grupo extremamente coeso, somos um grupo que apoia, né? Para ser transdisciplinar, para fazer propostas, produtos transdisciplinares, é preciso que tenhamos a consciência transdisciplinar, que tenhamos a atitude transdisciplinar. Então, começa em cada um de nós, começa na nossa atitude para com o próximo e para com o mundo. E nós temos isso dentro do nosso laboratório. Enfim, obrigada. Muito obrigada, Yara. Isso aí é um pouquinho um recorte, né, do que a gente faz, do que nós somos, e realmente nosso aplauso a Denise Lanes, porque a gente só consegue realizar as nossas atividades porque a gente tem uma mega orientadora. Que nos estimula todo dia, né, a avançar, sabe, a seguir, a mudar, a não ter medo de dizer, não, realmente, essa não é a melhor ideia, sabe, isso não funcionou. Mas sabe, eu acho que é isso, ao mesmo tempo que buscar essas soluções, lutar para que a educação seja reconhecida, né, a gente passa por um período, eu acho que a gente lembrou isso no início, mas é importante marcar esse local como local de construção, local não de destruição, sabe, desse esperançar de um futuro possível, onde todos façam parte. A gente vem recebendo essas informações, e às vezes a gente sente, antes de receber a informação, de uma poda, sabe, dos projetos, de um afastamento, da possibilidade de existência de vida digna dentro do espaço acadêmico, do espaço educacional, do espaço de saúde, na sociedade como um todo, e isso é muito ruim, sabe, a gente verificar o que está acontecendo no nosso país, em outros lugares do mundo, com total desinvestimento em ciência, né, num período que a gente lida com essa pandemia, é muito perigoso, é muito ruim,
E eu acho que é responsabilidade de cada um, como a Rosidei falou, de se posicionar, mas como a Rosângela trouxe, cooperar, olhar para o lado, como eu faço aqui com vocês, sabe? Estou olhando para a Rosângela, vendo o que era preciso, se a Rosidei precisou de alguma coisa, o que eu posso ajudar, o que eu posso colaborar com o trabalho dela. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem, né, da gente continuar. Eu tenho realmente uma expectativa de que as pessoas vão começar a se enxergar mais, apesar de tudo, e que isso não vai ser para sempre, sabe? A gente vai passar por isso e a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar, né? E mudar é sair da minha caixinha, né? Não achar que eu sei mais, porque o meu aluno é jovem, ele tem 14 anos, ou 12 anos, ou 6º ano, né? 11 anos, que ele não tem a resposta. Ele pode saber mais do que eu para aquele problema, para aquela situação. Eu preciso escutar. Preciso descer desse lugar virtual que meu ego tenta me colocar o tempo inteiro. Eu acho que os processos precisam ser mais circulares. É isso, eu quero deixar, acho que essa contribuição, essa mensagem, como, assim, vamos juntos, vamos seguir juntos. Eu acho que a UFRJ abrir esse canal. Ano passado a gente nem conseguiu se adaptar, né, para participar, mas a coisa demorou tanto que a gente precisou fazer de novo esse festival, e a amplitude que ganha, né, esse canal. Eu acho que a gente deixar essa mensagem para o Brasil, para a América afro, americanos todos, e para o Brasil, para o mundo inteiro, que em outros lugares do mundo as pessoas possam nos ouvir, né, e perceber que a gente está junto nessa luta de inclusão real. Eu acho que o trabalho da Rosângela define o grupo, né? Eu sou porque nós somos. E essa é a nossa força, essa é o que impulsiona para a gente continuar pesquisa nesse país. E aí, um viva a ciência, um viva o UFRJ, né? Um viva a vacina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente está aberto aqui para troca. Se vocês quiserem entrar em contato, está o nosso e-mail, nosso telefone, e a gente está à disposição para poder compartilhar e aprender com vocês também. Nosso boa tarde. Depois eu vou deixar o link para quem quiser na apresentação, acho que vai para o YouTube, né? Vai ficar no YouTube e no Facebook. Eu vou deixar o link dos softwares que eu uso, que eu acho legal, porque as pessoas, mas aí esse software para análise que eles usam, são softwares caros. Não, são softwares livres. A gente busca um pouco desse caminho, né, de tentar usar softwares livres, que você pode até, inclusive, acrescentar coisas, porque é de código aberto. Então, eu vou deixar os links para quem se interessar, e estou à disposição para compartilhar um pouco do que eu aprendi. Deixa eu fazer um agradecimento aqui à Érica, que acabou de postar, que adorou a última atividade que eu disse, porque ela acabou de sair do ensino médio e achou a atividade muito divertida. Muito obrigada, Érica. Olha, a gente tem presente também alunos do curso normal, né? Eu sou da Rede Estadual do Rio de Janeiro, então os futuros professores, a gente faz tudo sempre pensando também na formação desses futuros professores. Então, nosso agradecimento, eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento, né? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela paciência. Mais uma vez, obrigado ao apoio técnico da UFRJ, que ficou o tempo todo aqui contornando a situação, mas são coisas que a gente não tem controle. Mas mesmo assim, obrigado pela competência de todos, pelo carinho, que a gente está encerrando. Não, agora é só apertar o off. E a gente poder assistir os nossos colegas que também estão no festival. Gente, assiste, o festival está maravilhoso, tem muita coisa boa. Então, até a próxima.